Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvintes! Aqui quem fala é Felipe Speck, o Hermes do Noites Gregas, retomando a nossa programação de episódios. Hoje, agora que fechamos a Ilíada, vamos nos debruçar sobre a relação entre Aquiles e Patroclo. Esse afeto compartilhado entre os dois é pauta de grandes debates há muito tempo, muito se falou e ainda se fala sobre a natureza desse relacionamento. Vocês viram que a raiva e o luto de Aquiles depois da morte de Patroclo são bastante agudos. Tanto que é por conta dessa raiva e desse luto que o guerreiro volta à batalha, mata o Heitor e com isso sela o destino de Troia. Então a proposta deste episódio é explicar a visão dos gregos sobre amizade, sobre homoafetividade e sobre a pederastia, mostrando como a relação entre os dois foi interpretada ao longo dos séculos. Este episódio, importante dizer, aborda temas que podem demandar a mediação de um adulto. Então a gente sugere que, se você costuma ouvir com crianças o Noites Gregas, avaliem antes se o conteúdo é apropriado. E reforço aqui mais uma vez a importância do seu apoio para o podcast seguir adiante. Nós terminamos a Ilíada, mas temos ainda pela frente o resto da saga de Troia e ainda tem muita história para contar, mas só com o seu apoio é que a gente vai conseguir cumprir essa jornada. Quem apoia tem acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo os materiais complementares deste episódio, que estão ótimos por sinal, e sobre os quais eu vou falar lá no final. O professor Moreno começa logo após a publicidade do Spotify. Um bom episódio. Como a Grécia não tinha um livro sagrado, como a Bíblia ou o Alcorão, Homero se tornou o livro fundador da civilização grega. A Ilíada, que nós acabamos há pouco tempo, era conhecida por todos, era divulgada em leituras públicas regulares, era decorada por muitos, recitada em cerimônias públicas. Todo mundo conhecia Homero, todos os reinos da Grécia conheciam Homero e respeitavam Homero. Nada do que ele disse deixou de ser discutido. Não quer dizer que tivesse sido aceito, mas sempre foi assunto dos filósofos, pensadores, que discutiam com a maior seriedade. Ora, é óbvio que uma das discussões mais acaloradas era sobre a natureza do relacionamento de Aquiles e Patroclo, que é o eixo principal de toda a Ilíada. Era um exemplo sublime de amizade masculina, diziam uns, algo como a broderagem de guerreiros, mas outros diziam não, era um casal com tudo que isso implica. A pergunta podia ser resumida com a sutileza habitual do Silvio Santos. Afinal, era amor ou era amizade? Vamos começar puxando o fio da meada por Aquiles, que é o único herói de toda a Ilíada que tem toda a sua vida, do nascimento até o túmulo, bem descrita. Como todo herói, Jasão, Teseu, Hércules, ele teve os famosos ritos de passagem, até ele chegar à praia de Troia. Ele era filho de uma deusa e filho de um mortal, isso já o torna especial. Filho de Tétis, que já apareceu tantas vezes na Ilíada, e filho de Peleu, que ainda está vivo quando ele vai morrer. Se fosse pela vontade da Tétis, ele seria um semideus, porque para ela ele herdou uma parte perecível, que seria a parte que ele herdou de Peleu. Ela não se consolava com o fato de que ela, que era imortal, ia ver o filho dela morrer. Então ela tenta tirar essa parte impura que Aquiles traz no corpo, ainda bebê. E isso ela usa um método que a Deméter já apareceu, quem lembra do episódio da Deméter, quando ela tenta também fazer um nenê que ela cuida transformar-se num imortal. Ela usa o fogo. É talvez um antigo ritual de feiticeiras. Ela passava o nenê pelo fogo,
tostava, digamos assim, o coitado do nenê, mas imediatamente aplicava ambrosia no local. Com isso, o fogo tinha queimado a parte queimável e era regenerada pelo poder quase mágico que a ambrosia tinha, que não era só um alimento, como nós já vimos, servindo até para evitar a putrefação do corpo do Heitor. Ela só não concluiu a sua obra, o Aquiles só não se tornou um semideus porque, como no caso da Deméter também, ela foi surpreendida fazendo isso. O Peleu acorda de noite, talvez com os gritos da criança, porque a primeira parte da operação devia ser bem dolorosa. Ele acorda e quando vê a mulher colocando o filho nas brasas, ele tira o filho dos braços dela, grita com ela e ela, indignada e se sentindo ofendida enquanto deusa, vai embora, bate a porta e nunca mais voltará. Ela simplesmente abandona o Peleu com o Aquiles ainda uma criança de colo. Com isso, o Aquiles sempre vai ficar, vamos dizer assim, no meio do caminho. Ele fica meio suspenso entre a mãe, que é deusa, e o pai, que é mortal. Por isso, toda vez que Homero fala em Aquiles, ele diz Aquiles, o semelhante aos deuses. É semelhante, mas não é igual. Ele ficou exatamente meio híbrido. É um veículo híbrido. O Peleu, o pai dele, coitado, agora é um viúvo de mulher viva. A Tétis vai para o fundo do mar, ele nunca mais vai vê-la. E ele não sabe o que fazer, porque ele é um herói com agenda bem carregada. Ele participa daquele grupo que sai na caçada do javali da Calidônia, ele participa, evidentemente, da tripulação dos argonautas, então ele tem muita coisa para fazer e não sabe como criar um menino ao qual ele não pode dar atenção. Então ele, que é um pai preocupado, vai levar ao grande educador da mitologia, ao centauro Quiron. O centauro Quiron, já falamos nele várias vezes, é uma exceção entre os centauros, que normalmente eram seres beberrões, estupradores, absolutamente inconfiáveis, mas este era o centauro bom, o centauro sábio, que abriga na sua caverna vários heróis que ele educa. Ele é o educador por excelência. Seria hoje o patrono dos professores. Ele ensina a Aquiles a música, a poesia, a luta, as artes marciais, a medicina natural. Ele dá ao jovem uma excelente preparação. Ali como Aquiles também já teve lá o Esculápio, o Jasão já passou por essa escola, a famosa escolinha do professor Quiro. Ali, Aquiles vai ficar 10 anos, quase 10 anos, sem contato com o pai, nem com a mãe. Quando se prepara aos poucos a Guerra de Troia, e nós já vimos que seria um plano divino, e portanto ela vem sendo também tramada nos corredores do palácio lá do Olimpo, como a nossa política, quando essa ideia da Guerra de Troia aparece no ar, ela é captada pelo adivinho Calcas, aquele mesmo que no início da Ilíada diz para Agamemnon que ele tem que devolver a Criseida. E o Calcas vai correndo avisar Tétis, dizendo, olha, está se falando numa guerra grande que vem aí, contra a Troia, e pior, está se falando que essa guerra não será vencida se não tiver Aquiles presente. E pior, é que se Aquiles chegar a pisar em Troia, ele vai morrer. Bom, com esse teorema montado, Tétis sente o seu amor de mãe voltar e ela tem urgência. Ela diz, não, eu abandonei uma vez, não vou abandonar outra. Então ela vai até onde está o Quiro e lá ela diz que quer levar o filho embora. Eles se reencontram depois de 10 anos e ela então tem um plano. O que é que ela vai fazer para não deixar o Aquiles ir para a guerra? Porque ela sabe que os gregos vão procurá-lo, porque ele é indispensável, segundo os oráculos, e que ele vai morrer, como disse outro oráculo também. Então o plano dele, nós já vimos isso naquele episódio 48, a formação de Aquiles, é muito engenhoso. Ela vai falar com o rei Licomedes, na ilha de Sciros, que tem 50 filhas. E vai alegar para ele que ela tem uma filha que não sabe se comportar como moça e que ela gostaria de deixar a filha dela ali, porque no meio de 50 ela vai aprender. E o rei, que tem uma queda, um crush pela Tétis, sempre quando ele faz sacrifício, ele fica olhando para ver se ela aparece, o rei aceita, o Licomedes aceita alegremente e coloca o Aquiles no meio
das suas 50 filhas, onde ele vai ficar mais 10 anos. Portanto, ele passou 10 anos mais ou menos na escola do Quiron e vai passar agora uns 10 anos mais ou menos lá na ilha do rei Licomedes. Durante esses 10 anos, é claro que os gregos estão tentando reunir os exércitos. A armada grega, se vocês lembram, é a união de mais de 40 reinos que se comprometeram a colaborar no caso de Helena ser raptada. Então, para avisar, para eles reunirem as próprias forças, para todos os navios se juntarem lá na ilha de Eubéia, isso leva muito tempo. Por isso que nesse tempo todo, o Aquiles está lá quieto, no meio das filhas de Licomedes. Quando finalmente eles estão quase prontos para partir, e há uma versão que eles tentaram partir sem Aquiles, mas não conseguiram nem chegar no meio do caminho, porque Afrodite, que defende Troia, tirou deles a memória da rota para Troia. E eles se perdem, entram numa ilha errada e terminam voltando de novo, reagrupando lá na Grécia. Então todo esse tempo está passando, enquanto o Aquiles está lá no meio das moças, crescendo, começando a se tornar um adolescente, se bem me entendem, e no meio de 50 moças, ele se apaixona por uma belíssima Deidamia, que é a filha do rei, que também gosta dele, que ele vai deixar grávida quando ele for embora. Então, quando ele está com quase 20 anos, chega Ulisses, nós já vimos isso no episódio 48, e desmascara ele, descobre o disfarce dele, e ele então vai para a guerra. Portanto, quando Aquiles é levado para Ptia, o reino de Peleu, para preparar o exército dos Mirmidões que ele vai comandar, ele já deixou de ser um efebo e agora um adulto, instruído das coisas da guerra e do sexo. Esse cálculo cronológico é sempre aproximado. Em mitologia não há relógio, não há calendário. Mas esse cálculo que eu fiz é baseado nas próprias palavras de Helena. Naquele funeral do Heitor, quando ela faz aquelas palavras finais emocionadas, ela diz textualmente que já está em Troia há 20 anos. Portanto, o final da guerra de Troia, Helena terá ficado 20 anos em Troia. Se ela tinha 22 ou 21 quando foi raptada, ela é uma mulher hoje de 41 anos. Então, durante esses 10 anos agora que os gregos levam para se preparar, ela esteve em paz lá com Paris. Ela viveu 10 anos em paz com um novo marido, até que num belo dia, os navios gregos vieram buscá-la. Então, baseado nessa declaração de Helena, e sempre só podemos fixar a cronologia dos mitos pela coerência interna deles, não tem de outra maneira, então, seguindo Homero, Aquiles chega a Ptia com 20 anos, pronto para partir para Troia. Isso quanto a Aquiles até agora. E o Patroclo? Ele era filho de Menécio, um rei de outra região, e acontece uma desgraça na sua adolescência. Ele estava jogando dados com um primo, e há uma discussão pelo resultado do jogo, e ele acidentalmente mata o seu primo. E dentro da concepção grega, não importa que foi acidental, ele vai ter que ser purificado, porque senão ele vai contaminar toda a cidade em que ele vive com essa impureza. É o famoso miasma, como ele chamava. Só que o pai do menino que foi morto consegue que ele seja condenado ao exílio. E o pai dele, o Menécio, então, pensa para onde ele pode ir, para onde ele pode levar o jovem, pensa logo no reino de Peleu, do qual ele era amigo. Então ele vai lá, se instala, é muito bem recebido, quando chega o Aquiles. O Aquiles está chegando do palácio de Licomedes e recebe do pai, inclusive, os cavalos divinos, aqueles que o Peleu tinha recebido de presente no dia do seu casamento. Vocês podem ver isso no episódio do casamento de Peleu e Tétis. A lança feita por Hefesto, que também vai ser a famosa lança que só Aquiles pode usar pelo peso, tanto que quando Patroclo pede emprestado as armas dele, não leva a lança. E ali ele vai, então, conhecer o Patroclo, vai ver Patroclo pela primeira vez e os dois vão se apaixonar. Infelizmente,
Há uma versão muito difundida no mundo pop hoje, de que os dois se conheciam desde a infância, mas isso não tem apoio algum nos textos clássicos. Muito menos em Homero, é claro. Os dois se conheceram já adultos, sendo Patroclo, inclusive, um pouco mais velho que Aquiles. Fica claro quando o pai dele diz, olha, quando ele está se despedindo, o Menestre está se despedindo de Patroclo, diz, olha, o Aquiles é mais poderoso, ele é de uma família mais nobre, mas não te esquece que tu és mais velho e tu tens que cuidar um pouco dele. Então, é claro isso, nós estamos sempre usando o texto de Homero, usando a coerência do Homero. E por isso também fica claro que eles nunca foram colegas na escola de Quirón. Patroclo nunca pisou lá. Tanto é claro isso que na própria Ilíada, quando Eurípilo, um guerreiro grego ferido, vê o Patroclo passar e pede que ele ajude a fazer um curativo, ele diz, usa aquelas ervas medicinais, aquelas que o Aquiles aprendeu com o Quiro e te ensinou a usar. Portanto, ele não esteve lá. Isso, eu não sei porquê, é uma versão forte na internet que faz os dois se conhecerem desde pequenininhos num amor eterno. Não tem nada a ver com isso. Pode ser uma criação, uma invenção assim meio à la Disney, né? Sempre longe do mito verdadeiro. Os dois, então, à frente dos Mirmidões, vão se dirigir para Troia, fazendo no trajeto várias incursões, semeando o terror na região. Eles devastaram, saquearam quase 20 cidades nos arredores de Troia, arrebataram mulheres jovens, entre as quais a Criseida e a Briseida, e capturaram personagens importantes para vender com resgate, como é o caso do Licaon, um dos filhos de Primo, cuja morte nós vimos também no desenrolar da Ilíada. Em toda essa campanha militar, em todo esse trajeto, o Patroclo sempre se posicionou como uma espécie de escudeiro de Aquiles, sempre colocado ao seu serviço, tanto no acampamento quanto no combate. Ele é o braço direito do Aquiles. Claro que há uma diferença clara de hierarquia. Eles se tratam como iguais, mas há uma diferença. Ele é o mensageiro, ele é inclusive o cozinheiro de Aquiles. Quando aquela embaixada de Agamenon vem até a tenda de Aquiles propor uma trégua e o Aquiles convida-os para jantar, o Patroclo vai preparar o alimento, vai assar. Ele é um assador de churrasco até. É tão claro isso que quando o Patroclo morre, Aquiles não tem quem prepare as refeições para ele. E quem se encarrega disso é o Automedon, que era o cocheiro. O Aquiles é daqueles que não sabe fritar nenhum ovo. Alguém tem que fazer a comida do neném. E o Patroclo não está mais lá. A existência dele, do Patroclo, gira em torno do Aquiles. Até a morte dele. Ele não é um dos chefes mais poderosos, vocês viram, os grandes combates, mas é um dos personagens mais importantes da Ilíada. A morte dele é a causa direta do clímax da história, da morte de Heitor. Ali, Heitor está condenado a morrer. E ali, Aquiles vai dar um passo muito veloz em direção à sua própria morte, porque Troia vai começar a cair. Diz um autor, inclusive, que se não fosse pela morte dele, Aquiles não teria voltado a lutar. Pelo contrário, teria voltado para casa. Quando, em pouco tempo, Aquiles morre, finalmente suas cinzas vão se juntar às de Patroclo na mesma urna de ouro que eles vão compartilhar até o fim dos tempos. Esses dois guerreiros excepcionais, com essa coragem, com essa gana amplificada por essa amizade, ou amor, que nós vamos ver, ficaram por séculos na mente grega como o símbolo do casal guerreiro unido afetivamente. Uns diziam que essa amizade viril era um estimulante da coragem para o combate, que foi louvada como um ideal do cidadão pelo próprio Platão. Outros autores, contudo, estou falando, é claro, de filósofos, pensadores, poetas do período clássico da história grega, o que mais ou menos fica uns 300 anos depois de Homero. Portanto, a Grécia já mudou muito, está se tornando a grande Grécia brilhante do passado. Esses autores começaram a discordar dessa interpretação do texto. Para eles não tinha dúvida. Os dois formavam um casal com comunhão de bens, de afetos, unidos na guerra e na cama. Eles enxergaram
na relação dos dois, uma relação homoafetiva. Claramente, escreviam sobre isso. E defendiam a sua ideia mostrando várias passagens da Ilíada em que parece claro o envolvimento erótico dos dois. No canto 16, se vocês lembram, Aquiles faz aquele discurso inflamado pedindo aos deuses que destruam toda a humanidade e deixando só eles dois vivos, ele e Patroclo. Só eu e tu, moi e toi. No canto 19, lembra, a Tétis vem tentar consolar o Aquiles. Ela vai encontrar o Aquiles soluçando, desesperado, abraçando o cadáver nu do Patroclo. Mal consegue abrir os olhos, num comportamento único na Ilíada, não tem mais nenhuma cena parecida. E isso que a Ilíada tem gente que morre em cada página. Tem vários amigos morrendo ao lado de amigos. E a reação dele é um desespero muito mais profundo. Fica tão claro isso que a Tétis, naquele tom que todos nós conhecemos de mãe aconselhadora, diz, filho, isso passa. Vai procurar o consolo nos braços de uma boa mulher e tudo vai passar. Só faltava acrescentar e que me dê alguns netinhos. A mãe parece aqui, inclusive, faz uma certa crítica à relação do Aquiles com o Patroclo, porque não ia lhe dar netos. Essa passagem, escrita por Homero, é tão reveladora que um dos filólogos editores de Homero, porque houve filólogos que editaram na Biblioteca de Alexandria, que trabalharam no texto de Homero, o Aristarco, o Aristófanes, não o autor de comédias, né? O Aristófanes de Alexandria, eles vetaram essa passagem. Eles disseram, não, isso aqui não foi Homero que escreveu. Alguém colocou essa passagem depois para defender uma relação homossexual entre o Aquiles e o Patroclo. Não pode ser dele. Simplesmente eliminaram. Claro que essa passagem voltou para o texto porque outros peritos perceberam que não, era um preconceito do Aristarco. É evidente, portanto, que as relações homoeróticas estão presentes na Ilíada, num destaque imenso, porque exatamente ligando dois dos personagens fundamentais, deixa isso sob os holofotes todo o tempo. Só que as pessoas não queriam enxergar. Apesar de estar muito claro, a antiguidade clássica lutou para enxergar. Por quê? Por que eles não quiseram reconhecer aquilo que o Homero reiterava e reiterava, colocando cenas de emoção, cenas de dor, cenas de ternura entre os dois? Por quê? Porque eles, no período clássico, repito, uns 300 a 400 anos depois de Homero, a sociedade grega tinha institucionalizado um tipo de relação homoerótica, a famosa pederastia. Pederastia é um termo hoje muito pejorativo, aí usado com sentido genérico. Pederastia é uma palavra que tem como radical pedes, como tem a pediatria, como tem a pedofilia também, é o mesmo radical, que é o jovem, criança. A pederastia consistia num relacionamento muito regulado por regras entre um adulto, um relacionamento afetivo, entre um adulto, um homem adulto, denominado erastes, e um jovem adolescente, denominado erómenos. Era, portanto, uma relação com lugares definidos pela sociedade. Ela não era difundida em toda a Grécia, evidentemente, ela era uma instituição da elite cultural, principalmente de Atenas, da elite refinada. E, segundo a justificativa, era de um cunho educativo. Educativo, não por acaso é o mesmo radical do pedagogo, né? É um cunho educativo e seguia sempre o mesmo protocolo. Muito simples, que era o seguinte. O erastes, entre 20 e 30 anos em geral, se aproximava de um jovem, entre os seus 15 e os seus 19 em geral também, um adolescente, portanto, sem barba, e assumia a responsabilidade de incutir nesse jovem tudo aquilo que a escola não ensinava, sem malícia, né? Tudo aquilo que a escola não ensinava. A retidão moral, a honestidade, a cidadania, a fidelidade à polis, a coragem, a solidariedade com o amigo. Portanto,
fundamento era realmente fazer crescer aquele jovem até o momento dele ingressar na idade adulta, quando ele deixava de ser Erastés. Fazia 20 anos, ele passava a ser cidadão, e aí passava a ser ele o próximo herômenos de alguém. Era uma relação pública e tinha que ser aprovada pela família do jovem. Mal comparando, era um namoro, um verdadeiro namoro. O Erastés, que era o adulto, aliás, para não haver confusão entre os dois, eu aconselho a lembrar que Herômenos, o jovem, era menos, portanto ele era o mais jovem. É um bom recurso mnemônico. O Erastés, ele se esmerava em conquistar o jovem. Ele tinha que conquistar o seu crush adolescente. Então ele tinha presentes caros, tinha que ser presentes caros, presentes raros, como por exemplo um papagaio trazido da África, uma coisa exótica assim, e ele tratava com toda a gentileza o jovem que ele estava cortejando. E esse jovem não tinha obrigação de ter relações sexuais completas com seu mentor, se bem me entendem. Embora a literatura descreva várias soluções alternativas, umas mais, outras menos satisfatórias, se bem me entendem também. Mas em hipótese alguma, o jovem podia ser obrigado a fazer algo contra a vontade dele. Qualquer violência tentada pelo mais velho era punida rigorosamente pelas leis atenienses. Portanto, estava regrada, como se só houvesse esse tipo de relação. Era uma relação permitida, aliás, vista com bons olhos até, dependendo de quem era o Erastés do jovem, os pais ficavam orgulhosos, porque ele ia ter uma formação excelente, mas era, evidentemente, a um setor limitado, a uma manifestação limitada das relações homossexuais. Esse namoro, vamos chamar assim, chegava ao fim quando vencia a validade do iogurte, né, como se diz, ou seja, o adolescente alcançava a maioridade. Agora ele passava a jogar num outro time e ia se tornar automaticamente um futuro Erastés. Pela descrição, pode notar que era uma atividade, era uma corte, era um namoro, um noivado que demandava muito tempo, muita dedicação e muito dinheiro, o que fez com que esse fenômeno fosse reduzido às classes mais abastadas. Só quem não precisava trabalhar e quem tinha dinheiro para mandar buscar presentes caríssimos, presentes exóticos de várias partes do mundo. Esse era o modelo que os gregos, vamos dizer assim, tornaram público já no período clássico. Ora, esses do período clássico, ao ler a Ilíada, eles aplicavam à Ilíada os seus critérios. Eles tentavam enxergar na Ilíada esse padrão a que eles estavam acostumados séculos depois. E não entendiam. Não entendiam. Porque no texto do Homero, eles viam passagens em que o Aquiles se comportava como um homem apaixonado, e Pátroclo também. Ótimo, eles reconheceram isso aí. Mas eles ficavam espantados com a magnificência de Aquiles, por exemplo, nos funerais de Pátroclo. Nunca tinham visto uma coisa igual. Ele ofereceu prêmios riquíssimos. Ele fez daquilo uma cerimônia que nenhum guerreiro fez naquele tempo na Ilíada. Portanto, ele agiu com claros sinais que ele amava o Pátroclo. Mas e aí? Que papel ele exercia? Qual era a dele? Esses leitores só entendiam o Erastés e o Herômenos. O que ele era? Que papel o Aquiles desempenhava? E o Pátroclo? Nessa relação, quem era o quê? E aí começou a discussão irredutível. Dividiu os filósofos e pensadores do século de Péricles, que foi o grande momento brilhante da Grécia. Alguns diziam que o Pátroclo é que era o Erastés e o Aquiles era o outro. Porque o Aquiles era o mais bonito dos dois. Isso é o argumento do Platão. O Platão com um argumento assim, não, o Aquiles é mais bonitinho. Então ele é que tem que ser o que está sendo cortejado. Aliás, Platão era muito adepto, né? E o Pátroclo era mais velho. Então se um era mais velho e o outro era mais jovem, o papel já estava definido. Mas outros, não. Essa posição de quem é superior ao outro, quem é o mais ativo, tinha ficado definida quando na partida para Troia o pai de Pátroclo
o Menécio disse: olha, filho, tu és mais velho, tu deves orientar e ensinar o Aquiles. Ou seja, ele é que era o que estava no papel dominante. Não, dizia o outro, não, nada disso. Era Aquiles que mandava. Ele mandava, o outro obedecia. Logo, ele era o Erastés. E a discussão continuou viva, e até hoje, se nós fôssemos discutir isso, e inclusive se eram ou não eram. E se eram, bem me entendem, quem fazia o quê em quem, etc. E vai continuar assim, sem solução, numa dúvida insolúvel, mas que a gente não cansa de discutir, como é o caso, a mesma dúvida que Machado de Assis nos legou no Dom Casmurro sobre a infidelidade ou não de Capitu. Muitos de vocês podem não concordar com a opinião do Noites Gregas, que lá vamos apresentar abaixo, não vamos ficar em cima do muro. Você tem todo esse direito, porque a biografia de uma figura mitológica não é a biografia de uma pessoa real. Ela se baseia num texto, aquilo que o texto diz e aquilo que o texto não diz. Então, existe todo esse espaço para interpretações e fragmentárias, informações contraditórias. Portanto, é mais do que normal que haja sempre essa dúvida em aberto. Essa insistência em encontrar na Ilíada o mesmo modelo da pederastia, essa insistência em enquadrar os dois nesse modelo, que não funciona, tinha uma razão de ser também, porque a mitologia autorizava isso pelo relacionamento de Zeus com Ganimedes. Era exatamente um modelo semelhante. O Zeus seria o papel do Erastés, do mais velho, do que conduz, do que guia, e o Ganimedes, aquele que é conduzido, que é guiado e que vai se beneficiar com isso. Como, aliás, o Zeus manda dizer para o pai do Ganimedes, que nunca mais voltará para casa, seu filho agora vai ser imortal e vai ser cuidado por mim. Parêntese, excluindo, é claro, o lado sinistro dessa relação, porque Ganimedes nunca deixará de ser o Eurômenos. Zeus paralisou a idade dele e, portanto, essa relação jamais vai ser transitória como era a pederastia, que terminava um dia. Ganimedes ficou condenado a ser aquilo que ele era para sempre. Fechar parênteses. Bom, como isso não se aplicava ao Homero, como não dá para enquadrar o mais jovem, o mais novo, o Erastés e o Eurômenos, conclusão de alguns, então o Homero não falou. O Homero não falou. Então a Ilíada não traz nada sobre a homossexualidade. Não existia nada, não existia homossexualidade na Ilíada, nem na era do Homero, nem na era heróica, e talvez nunca. Foi como se ela tivesse surgido um dia em Atenas, no período clássico. O que não viram, porém, talvez porque não pudessem enxergar, é que Homero tinha, sim, representado com Aquiles e Pátroclo, o amor entre dois homens adultos, um outro tipo de relação homoafetiva. E isso é descrito com a maior naturalidade, ele descreve todo o tempo, a mesma que ele descreveu o amor entre Heitor e Andrômaca. Não havia estardalhaço na descrição, foi o mesmo que ele tratou a descrição do casal hétero mais famoso da Ilíada. Pela linguagem de um com o outro, pelos gestos, por aquele diálogo do sonho do fantasma de Pátroclo com Aquiles, pelos sentimentos que transpareciam ali, Homero deixa muito claro que não são apenas amigos, best friend forever, mas amantes do coração. Pátroclo vive sua vida apenas na vida de Aquiles. E, por sua vez, ele é o único ser humano mais importante para Aquiles, mais importante do que ele próprio, do que ele mesmo, seu próprio ego. Se isso não é o amor, não se sabe. Só que, como não aparece nenhuma relação sexual explícita no texto, aqueles a quem essa ideia ofender são livres para rejeitar. A questão essencial é outra. Não é se os dois se envolvem em atividades sexuais, é que os dois estão apaixonados um pelo outro. Como diz o Foucault, isso não importa. Existe aí sim amor entre homens. Aliás, sempre houve
homens e mulheres atraídos por pessoas do mesmo sexo. Inclusive na época de Homero, na época da Guerra de Troia, em todas as épocas antes delas. Aqui não há nem haverá nunca nada de novo. Os gregos antigos viam a orientação sexual do indivíduo como um contínuo mutável. Eles não tinham essas classificações, esses rótulos precisos que a gente usa hoje, que foram popularizados e criados a partir da medicina e da psicologia do século XIX. Para eles, existiam os atos. Não importava, não tinha classificação, eles não tinham nem palavra para isso. Talvez por isso que Homero não fale, porque não existia uma palavra para isso. A gente imagina aqui em Noites Gregas, numa noite já, uma noite grega, nas praias de Troia, alguém se aproxima pé ante pé da tenda onde Aquiles está tocando a sua lirazinha enquanto o Patroclo assa um churrasquinho. E pergunta, aqui, por nosso canal Noites Gregas, Aquiles, o que tu és? Homossexual, hétero, bi e outras classificações. Ele vai olhar para o Patroclo, vai olhar para ele, os dois vão sorrir e vão dizer com certeza, olha, nós somos seres humanos. No material exclusivo, nós temos um diálogo divertidíssimo do nosso querido Luciano de Samosata, que já apareceu aqui outras vezes, em que ele mostra o Ganimedes completamente atordoado quando se dá conta que foi raptado por Zeus e também a sua grande frustração quando descobre que não vai voltar para casa, que vai servir Zeus no Olimpo dia e noite. Tem também outro diálogo que é atribuído a Luciano de Samosata, mas a autoria desse texto é até hoje contestada, que é um texto que discute a dualidade entre o amor por meninos e o amor por mulheres na Grécia Antiga. Ele reflete bem os debates da época sobre pederastia e homoafetividade e desejo, que são temas que nós tratamos aqui neste episódio. E tem um texto da revista francesa Topic, que é uma revista importante no campo da psicanálise. É um artigo que analisa psicanaliticamente a relação entre Aquiles e Patroclo e mostra como e por que eles eram, de fato, muito mais do que amigos. E agora que terminou o episódio, eu convido você a ir lá em noitesgregas.com.br/apoiar, link na descrição do episódio, para fazer o seu apoio e ter acesso a esse material e a todos os demais materiais que já foram publicados. Tem centenas de textos para os mais de 80 episódios que nós já lançamos, além do curso Mitologia na Arte, onde nós já tratamos de todas as histórias da saga de Troia, nós já narramos também toda a Odisseia, e agora nós estamos contando as metamorfoses de Ovídio. Ou seja, quem apoia tem muito mais conteúdo para estudar. E mais importante, é claro, é com o seu apoio que a gente consegue manter o Noites Gregas vivo e operante. A gente volta no domingo com mais 2 leituras de verão. Um grande abraço e até breve.